Bora para mais informações pós-jogo, na derrota do Corinthians para o Huracan, na estreia da Sul-Americana. A Lili Lançamento vai trazer mais informações pra gente com o término do jogo, entrevista o Ramon Dias, o Roberto Ranielli. Cara, que derrota vergonhosa, vexame, perder pro Huracan em casa. É um time argentino que tá bem lá na Argentina, dane-se, é o Corinthians, é Neoquímica Arena, não pode dar esse mole, não pode um time do tamanho do Corinthians dar 2 chutes ao gol, um atrás do meio de campo com o Memphis Depay, e o outro, se não me engano, foi o gol, né, que nem chegou a ser, o goleiro nem defendeu. Então, ridículo. Bora pro vídeo, deixa seu like aí, hein, bora. Corinthians, que foi a campo na estreia da Sul-Americana, sem o meia Rodrigo Garro, sem o goleiro Hugo, peças importantes, e acabou derrotado pelo Huracan. Assunto para Lili Nascimento. Amigos do Sport Center, o Corinthians perdeu para o Huracan da Argentina por 2-1 aqui na Neoquímica Arena e acabou quebrando aí uma invencibilidade de 23 jogos. A última derrota tinha sido em agosto do ano passado para o RB Bragantino, também pela Sul-Americana. Na ocasião, o Corinthians acabou se classificando nas penalidades máximas. Com desfalques como o goleiro Hugo, o Garro e o lateral Angelieri, o técnico Ramon Dias precisou fazer algumas modificações. O Corinthians levou o primeiro gol logo aos 5 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de escanteio, Sequeira se antecipou à zaga e marcou de cabeça. A resposta corintiana foi rápida. Aos 12 minutos, Carrillo deu assistência e Ranielli marcou o primeiro dele com a camisa do Timão. O Huracan ampliou de novo com Sequeira. Gustavo Henrique rebateu a bola para o meio da área, facilitando para Sequeira marcar. O Corinthians até tentou, mas não conseguiu empate e amargou a derrota na estreia da Sul-Americana. No tiene excusa, ¿eh? No hay excusa para nada, no estoy poniendo excusa ni nada por el estilo. Pero nuestro equipo es otro. La actitud, el juego, la dinámica. Sí, preocupado porque en el arranque de una competición tenés que generar fútbol, demostrar lo que veníamos haciendo, y el equipo no pudo. Muy bien el adversario, que se defendió muy bien, estuvo muy correcto. Ellos son intensos, el fútbol argentino es muy intenso, con mucha presión. No ganaron bien porque no pudimos nosotros, Corinthians no pudo generar el fútbol que venía haciendo. Nosotros, el entrenador, los jugadores y la gente tiene que aprender también a perder, porque es el primer partido después de 30 partidos que perdemos. 30 partidos de local. Entonces, sí que vamos a analizar todo lo que pasó. Es un resultado que nos duele porque Corinthians venía en una dimensión muy alta y no poder generar ese fútbol que a la gente le gusta. Fico feliz porque eu busquei esse gol o ano passado inteiro, né? Graças a Deus esse ano consegui marcar. Mas, sinceramente, se pudesse trocar o gol pelos 3 pontos, com certeza eu trocaria. Acho que a gente conseguiu criar bastante volume de jogo, linhas baixas, não teve jeito, mas tentar melhorar nossas finalizações para poder tentar fazer um jogo melhor no próximo jogo. Jogo muito difícil, é difícil falar agora depois de uma derrota. O time criou pouco, as poucas chances que a gente teve, ele também a gente infelizmente não conseguiu concluir em gol. A gente sabe que tem que trabalhar muita coisa para que na Sul-Americana desse ano as coisas sejam diferentes, que a gente possa começar bem. E agora terça-feira a gente tem um jogo importante fora de casa, que a gente precisa pontuar nessa primeira fase. A gente precisa colocar a cabeça no lugar para poder fazer grandes jogos. Infelizmente esse tabu foi quebrado aqui em casa sem perder. Mas a gente vai continuar trabalhando, a gente vai trabalhar muito, a gente tem poucos dias para trabalhar agora para que no próximo jogo seja muito diferente. Realmente uma noite muito ruim, né, do time, né? A gente não jogou hoje como a gente queria, né? Não saiu nada do que a gente tinha planejado. Temos que aprender a ter outra postura nos jogos internacionais e também cometer menos erros, porque quando você comete erros nos campeonatos assim, a gente paga muito, porque a gente não consegue depois reverter o resultado. O Corinthians tem compromisso no próximo sábado aqui na Neoquímica Arena contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Em seguida, a delegação viaja para a Colômbia. Na terça-feira, enfrenta o América de Cali pela Sul-Americana. O Globo não é bobo. Bom título do pessoal do Data ESPN. E a gente vai aos números, então, posse de bola muito maior do Corinthians, 70%. Finalizou o dobro, 14-7. Certas, você vê como 14 finalizações, como o Corinthians não chegou bem, né? 3 apenas certas.
Mesmo número do Huracan, grandes chances também, empate em 2-2, passes completos 506, 161, ações defensivas, aí vantagem do time argentino, teve 2 a mais. Ô Elton, o Corinthians campeão paulista, mas aí vai começar na Sul-Americana, perde, e perde por um time que mostrou um bom futebol, né? A gente está falando de um time que é o 3º colocado no seu grupo no Campeonato Argentino, time que vem mostrando força, bem impostado, né? De 15 times, ele é o 3º no grupo dele. Mas o torcedor esperava mais, né? E na Sul-Americana, o primeiro só se classifica direto, quer dizer, perder em casa, logo de cara, assim, já dá uma balada na estrutura, né? Sim, e eu acho que, claro, tem que colocar na conta também que o Corinthians não tinha alguns jogadores, e a gente já discutiu isso aqui sobre, o Corinthians é candidato a tudo que disputar. Eu acho que não, justamente porque não tem profundidade de elenco para lidar com tantos jogos, com tantas competições. São 3 a partir de agora. Isso ficou bem claro no jogo contra o Huracan. A ausência do Garro fez com que o time perdesse a criatividade no meio-campo. Meio-campo diferente, né? O Martínez e o Carrillo tentando fazer esse jogo mais criativo. O Raniel jogando como um primeiro volante. Acabou até fazendo um gol, entrando na área, mas funcionando como primeiro volante. O Romero era o único jogador de velocidade, né? Um ponto ali, porque o Yuri Alberto e o Memphis se revezavam jogando um pouco mais por dentro. O Corinthians tentou corrigir isso no segundo tempo, até o Ramon Dias colocou o Thales Magno e o Giovani, né? 2 jogadores mais rápidos, até para criar essa intensidade pelos lados do campo. Acabou não funcionando tão bem, Edu. Mais uma falha pelo alto, né? O primeiro gol, muita liberdade do jogador do Huracan para fazer 1-0. Não dá para dar tanto espaço assim, né? Para o Sequeira antecipar e fazer aquele gol. O Corinthians voltou para o jogo rápido, né? O Mário Marra até falou na transmissão, né? Zerou o jogo rapidamente, né? Voltou para o 0-0. E aí precisava jogar. Mas aí depois acabou levando o segundo gol do próprio Siqueira, né, com 37 minutos do primeiro tempo. Então foi um Corinthians que já tinha mostrado essas deficiências nos jogos anteriores, contra o CV, contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que inclusive levou o Corinthians, né, com a derrota para a Sul-Americana, e mostrou os mesmos problemas contra o Huracan. Dessa vez com alguns desfalques, é verdade, o que escancara, né, a falta de profundidade de elenco que o Corinthians tem para disputar várias competições. No fim de semana poupou os jogadores, algumas ausências até forçadas, mas poupou alguns jogadores no Campeonato Brasileiro. Não jogou tão bem assim, conseguiu com o Héctor Hernandes, né, empatar com o Bahia na Fonte Nova, e mostra de novo pouco poder de fogo, mesmo tendo 2 jogadores importantíssimos no ataque, que precisam ser abastecidos, que precisam ter um terceiro elemento, que é o Garro, para fazer a equipe funcionar. Quando os 2 estão ali isolados, sem um cara criativo para fazer com que a bola chegue muito mais, eles não vão funcionar tão bem assim. Vão ter que se sacrificar, né? O Memphis voltar para ajudar na criação, o Yuri Alberto sair um pouco mais para os lados do campo para tentar tabelar com os laterais ou pontas. Você perde profundidade, você perde peso na área, e aí o Corinthians tem poucas oportunidades, tanto que o gol acabou sendo de um volante. E aí, falando de resultado, Edu, resultado ruim, como você disse muito bem, perder em casa numa fase de grupos de 6 rodadas é bem complicado. É claro que o Corinthians ainda tem chances de recuperar esses pontos fora de casa, mas só se classifica diretamente. Então é diferente da Libertadores. O segundo lugar não é o suficiente para você chegar às oitavas de final, para ficar entre os 16. Um segundo lugar faz com que você enfrente um time de Libertadores, mesmo sendo o terceiro colocado. Então é para o Corinthians um resultado ruim, pensando numa classificação direta. E sai para jogar com o América de Cali, que é o líder do campeonato colombiano, né? Um time forte. Então, segunda rodada será pedreira. Bom, vamos falar do goleiro do Huracan, que fez uma cera danada, né? Vamos lá, arbitragem é o tema aqui agora. Olá, fã de esporte, não temos dúvidas que o goleiro Galíndez do Huracan merecia até um cartão amarelo pela cera que fez contra o Corinthians nas cobranças de tiro de meta. Recebeu só uma advertência verbal. Mas é interessante a gente falar que a regra dos 8 segundos do goleiro, ela se aplica quando a bola está em jogo. Por exemplo, o goleiro fez uma defesa, tem a posse de bola, e aí o árbitro faz a contagem regressiva ali dos
os 8 segundos para ele repor a bola em jogo, porque a posse é dele. No tiro de meta, a bola está fora de jogo. Então ele precisa repor a bola para reiniciar, cobrar o tiro de meta para reiniciar o jogo. No tiro de meta, ele pode levar cartão amarelo por retardar o reinício de jogo. E o árbitro vai acrescer o tempo ali dessa cera no final de cada tempo, se necessário. Mas a regra dos 8 segundos se aplica com a bola em jogo e não no tiro de meta. Olá, torcida corintiana, estamos aqui depois de Corinthians 1, Huracan da Argentina 2 pela Copa Sul-Americana. O Furacão passou por Itaquera, mas não destruiu o estádio, não destruiu árvores, não destruiu ruas, arrastou e destruiu mesmo o time de Ramon Menezes, derrotado assim no primeiro jogo na estreia de grupos da Libertadores da América. O Corinthians parece que realmente não combina com os torneios sul-americanos. Há pouco tempo eliminado aqui pelo Barcelona de Guayaquil, veio para a Sul-Americana, saindo da Libertadores, e hoje, logo no primeiro jogo, estreando com o pé ruim, perdendo por 2-1 para a equipe da Argentina. Não perdeu para um Boca Juniors, não perdeu para o River Plate, não perdeu para o Independiente, não perdeu para o Estudiantes. A luz está se apagando, hein? O jogo rolou aqui, não é? Estamos aqui em Itaquera. Mais de 40 mil pessoas estiveram na Neoquímica Arena, um recorde incrível, hein? 30º jogo seguido em que o Corinthians consegue colocar mais de 40 mil pessoas aqui no estádio, na Neoquímica Arena, no estádio corintiano, na zona leste da capital paulista. Bom, a derrota de hoje tem alguns responsáveis. Primeiro, Ramon Dias, e vou explicar por que já. Bidu, Gustavo Henrique e um pouquinho também do Yuri, que perdeu 2 gols feitos no primeiro tempo da partida. O Corinthians poderia ter terminado o primeiro tempo vencendo por 3-1 ou 3-2. 3-2, né? Porque tomou 2 gols do Sequeira. O Ramon acertou na escalação. Hoje o Corinthians não pôde contar com o Garro, e o Garro vai ficar fora em um tempinho para cuidar dessa coisa do joelho. Foi para a Espanha, inclusive. As luzes se acenderam, hein? O Hugo Souza não pôde atuar, tá com uma contusão e vai ficar um tempinho também afastado. O Donelli esteve no gol. E um desfalque de última hora, o Anrileri não pôde atuar, e aí o Bidu foi confirmado na lateral esquerda. Talvez tenha sido o maior problema, não é? Porque foi em cima do Bidu o primeiro gol da equipe do Huracan. Um cruzamento numa cobrança de escanteio. O Bidu subiu com o camisa 26 Sequeira, o centroavante da equipe da Argentina, do Huracan, e o Sequeira mandou a bola para o fundo da rede, fazendo 1-0 logo no início da partida, aos 7 minutos do primeiro tempo. O Corinthians empataria a partida depois com o Ranieri aos 14. Antes, o Yuri perdeu um gol feito aos 11. O lance do Ranieri foi um lance no cruzamento do Carrillo, e na bola aérea subiram o Ranieri e o Gustavo Henrique, o Ranieri primeiro, vencendo o Galindes, goleiro equatoriano, que esteve na última Copa do Mundo. Assim o Corinthians, aos 14 minutos, empatava a partida aqui em Itaquera. O Corinthians desenvolvia um bom jogo, tá? Tirando a parte defensiva, o Corinthians construiu muito bem a transição de jogo do meio campo para o ataque. Hoje o time com Martínez, Carrillo e Ranieri, dando sustentação ali também à marcação no meio campo. E o Romero na vaga do Garro para jogar ao lado do Memphis e também do Yuri. Eu gostei desse meio campo e do ataque. E aí o que aconteceu? Bom, aí saiu o segundo gol do Sequeira, né? No finalzinho do primeiro tempo. O Gustavo Henrique pega uma bola, ele afasta a bola mal, depois a bola volta para ele dá uma furada e a bola vai para escanteio. Na cobrança de escanteio, o Gustavo vai afastar a bola e afasta justamente no corpo do Sequeira. O Sequeira pegou a bola sozinho, fuzilou o Donelli. O Donelli nada pôde fazer. Era o segundo gol da equipe do Huracan. Ou seja, o Bidu falha no primeiro lance, na disputa de cabeça, e o Gustavo Henrique dá praticamente um presente, eu diria uma assistência para o Sequeira. No segundo tempo, depois
desse problema da bola aérea defensiva, e tem a ver com o treinador, com o treinamento, e da falha individual do Gustavo Henrique, eu já teria tirado o Gustavo Henrique e teria colocado o Ramalho, coisa que o Ramon só fez no decorrer do segundo tempo. Então tá aí o erro. E o outro erro, ele volta sem Romero e sem o Martínez no segundo tempo. Não era aí para ter mexido, né? Ele colocou o Giovani, que entrou mal no jogo, e o Thales, que também não entrou bem. Então ele começa a desmontar aquilo que o Corinthians tinha de melhor. Posse de bola, troca de passes, cadência de jogo, né? Esse sexteto, repito, Martínez, Carrillo, Ranieri, Romero, Memphis e Yuri estavam se apresentando bem. O Corinthians estava construindo para buscar vitória. É que o Yuri perdeu 2 gols feitos aqui, né? Em 2 bolas passadas para ele, ele chutou totalmente errado, tá? Bom, então foi isso. Ramon falhou, escalou certo e mudou errado. Gustavo Henrique, uma falha individual, dando um presente para o segundo gol do Huracan. E o Bidu falhando no primeiro gol, ao subir atrasado, também com Sequeira, para tentar evitar aí o primeiro gol da equipe do Huracan. Corinthians perde na estreia, é complicado porque só o campeão desse grupo vai se classificar, então o Corinthians já larga de forma negativa na Copa Sul-Americana. Então aí você vê o Ramon Dias, que disse que não conseguiu jogar futebol contra o Huracan. A gente viu muito bem, né, esse futebolzinho medíocre do Corinthians, e ele falou que tá com raiva. O treinador do Timão lamentou o desempenho lá na Neoquímica Arena e consequentemente a quebra do tabu, que já durava aí por 200 dias. A última derrota foi pro Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pela mesma Sul-Americana. Então Ramon Dias aí e ficou bem bravo com o Corinthians, porém, cara, ele foi bem burro de colocar essa formação que ele colocou também no segundo tempo, né? Colocar uma 4-2-4. Cara, o espaço que fica entre o meio-campo e o ataque é um abismo, cara. Tipo, o cara tem 300 anos de futebol e não consegue enxergar essas falhas aí. Ele falou assim que o time vinha estudando o Huracan há tempos, e falou que são times agressivos, que usam bem a bola parada, que não 100% do time, todo mundo se doa ao máximo. E ele falou que o problema maior foi o que o Corinthians não soube jogar futebol, gerir o futebol da maneira correta. E ele falou que tá com raiva, que foi uma lástima, né? Mas tem que saber perder. De sair o técnico corintiano, nós saber perder uma coisa, mas perder desse jeito aí, tipo assim... O goleiro fez uma defesa difícil, talvez só no meio, com um chute ali antes do meio campo, cara. Tipo, depois teve o gol do Ranieri, que o goleiro nem defendeu, passou direto. E eu não lembro de outro lance assim de perigo que o goleiro do Huracan defendeu, não teve nada, cara. E... cara, ridículo, um time que treina a semana inteira, um time que foi descansado pro final de semana contra o Bahia e apresentar esse futebol ridículo. O Coringão foi derrotado ali por conta do sistema defensivo. O Gustavo Henrique, ridículo também, cara, porque ele não passou aquela bola pra escanteio ou pra linha lateral, ele jogou pro meio da área. Nenhum zagueiro pode jogar pro meio da área do jeito que ele jogou, cara. E o Félix Torres na lateral esquerda. Um erro total de todo o sistema defensivo, e a cagada foi feita com o Gustavo Henrique mandando no pé do cara uma cabeçada ridícula. Então, mano, o Corinthians tem que melhorar muito nesses aspectos defensivos. Agora, será que é qualidade dos jogadores ou falta de treinamento do Ramon Dias? Então, cara, aí não dá pra entender. Então é isso, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou do vídeo. Até o próximo vídeo, que a gente vai colocar vídeo aí o dia inteiro que tiver, a gente vai colocar pra vocês. Claro que quando a gente perde, a audiência cai bastante, a FIOL fica brava, ninguém quer assistir vídeo, mas eu vou tentar colocar vídeo sem zoeira, sem esses programas de jogo aberto. Eu quase nem coloco jogo aberto aqui. Então, Energia 97, que é mais zoeira, os caras vão pesar, mas vamos ver. Então, até o próximo vídeo, valeu, é nóis.